Bom, uma boa tarde, professor. Eu vou estar falando aqui sobre a matéria de fisiologia vegetal, a qual o que eu consegui aprender durante os meus estudos. Eu anotei numa folha os tópicos principais a qual eu vou discorrer sobre o vídeo. Qual você pode dar uma olhada nos tópicos, né? Então vamos lá. Primeiramente, por que a água é importante nas plantas? Ela é importante para os meios de suas reações, né? Suas reações químicas e para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e também para suas participações, né? Das suas reações, igual eu falei, né? Reação química. E vai ser um solvente. E, e por que a água principais elementos para a vida nas plantas? A água, né? A água vai ser o que? A luz, o CO2, o gás carbônico, né? E os nutrientes, macro e micronutrientes. E daí as funções da água nas plantas vai ser o que? Vai ser um solvente universal, vai ser a razão entre volume e que depende da temperatura e da pressão estrutural, e a água que vai participar de ligações, né? E de solução das propriedades térmicas também da água, né? E o calor específico vai ser definido como a quantia de energia exigida para elevar a temperatura. E o calor de vaporização, que vai ser a energia necessária para separar as moléculas da fase líquidas e levá-las para a atmosfera na forma de pressão, né? E a coesão e adesão, daí a gente vai falar. A coesão, que vai ser a atração mútua e forte da molécula de água, devido às suas ligações de hidrogênio, que vai gerar alta tensão superficial. E a adesão. Adesão, que vai ser a atração da água a uma fase sólida. E a tensão superficial, que ocorre na interface entre as duas fases químicas. E resistência e a viscosidade. O que vem a ser? Que vai ser igual o óleo. O óleo em cima da água vai ser a capacidade dele poder fluir, ficar em cima, né? Que o óleo é mais denso que a água, né? Depois os movimentos da água. Os movimentos da água, que vai ser pelo fluxo de massa, né? Que vai ser o movimento de grupos de moléculas em massa a um gradiente de pressão, que é o principal mecanismo que vai ser responsável pelo transporte a longa distância, que vai ser dos solutos no xilema, né? Ou seja, nas raízes ali, que vai ser até para suas partes aéreas, né? Que vai pode ser nutriente, carboidratos e assim por diante. Que daí tem a difusão, que vai ser o movimento aleatório das moléculas de água e íons na solução, que quando a diferença no potencial químico em duas partes ou em regiões de um sistema causa movimento dessas regiões de alta concentração para uma de baixa concentração, ao longo de um gradiente de concentração. E a osmose. A osmose o caso, a água assim que vai ser o caso particular de difusão através de uma membrana diferencial. Que membrana vai ser uma membrana semi-permeável, que muito mais permeável à água do que solutos, ocorre devido à diferença na concentração de solutos através da plasmalema, que de osmose a água sai do meio menos concentrado que para um mais concentrado, sendo portanto resposta a um gradiente de pressão, concentração do potencial hídrico da água que governa o transporte das membranas celulares, que vai se servir para o padrão hídrico de uma planta, né? E o grau de hidratação.
O grau de hidratação, que vai ser o movimento da água pelas paredes das células ou pelo corpo da planta, que ocorre em resposta às variações de concentração de solutos dissolvidos e de pressão, que alteram a energia livre da água. Daí tem o potencial de pressão, que maior dentro das potencial de pressão, que dentro das células pode ser chamado de pressão ou turgor, que tem um valor positivo, exercidos pelas próprias moléculas de águas. E o potencial osmótico, que vai ser o potencial de solutos, osmóticos ou dissolutos, é a mesma coisa, é as mesmas coisas, só os nomes que mudam, pois eles têm valores já negativos, né? Que sendo que o potencial osmótico, a água é igual a zero, que solutos que têm a função de concentração no suco celular, que representa a concentração de sais, vamos dizer assim, na água. Uma vez que ocorre a interação dos seus íons, diminuindo assim a água livre para o movimento. E são inversamente proporcionais também, né? Vamos dizer assim. Quanto mais solutos, menor é o potencial osmótico e menor é o potencial hídrico, como as plantas absorvem. A água do solo pelas raízes, ela vai se translocar até as folhas, onde é perdido para a atmosfera, né? Vai ser uma coluna de água do seu sistema da água do solo, né? E o material poroso, sólido, líquido, gasoso, que é a água no solo, né? Que ela vai se constituir. Ele tem sua parte líquida, né? Que é a solução do solo, porção da aquosa do solo que contém materiais dissolvidos, que o transporte na água no solo. A água tem em poros maiores, em solo como poros maiores vai ser em macroporos, que vai ser os solos arenosos, né? Bastante areia ali, aquele solo ali, que ele vai ser disponível para as plantas, mas só que esse tipo de solo ele não retém muita água, ele facilmente ele vai escorrer aquela água daquele solo, né? Vamos dizer assim, por isso que ocorre bastante erosão em solos arenosos, né? Que e em microporos, engojar em solos argilosos, ele já vai ficar mais retido ali no seu solo, né? Devido às suas capacidades, às suas argilas ali, vamos dizer assim, e já a capacidade de escoar a água, escorrer a água é bem menor, né? E maior quantidade de água vai ficar mais disponível para as plantas, né? As rotas pela qual a água flui. Vamos lá primeiro. Apoplástica, né? Que a água move-se pela parede celular e em espaços intercelulares nos vegetais, sem atravessar alguma membrana. E a transmembrana, a gente tem que falar dela. É a osmose, né? A água que entra em uma célula por um lado e ela vai próximo à simplástica, a água se move de uma célula a outra através dos plasmodesmos, né? E daí o movimento da água da folha para a atmosfera vai depender que a água evaporou da sua superfície celular para os espaços intercelulares. E a difusão, ela é o modo principal em que qualquer movimento da água da folha para fora. E o vapor de água sai da folha por poros estomáticos. E a classificação física da água no solo, que vai ser agroscópicas, né, que fortemente ligadas às partículas dos solos. Daí tem a capilar, que retida os poros, e macrocapilares, né? E a capacidade de campo, que vai ser o conteúdo de água que fica no seu solo ali, né? Após chover, que o solo vai ficar saturado, né? Que a água vai drenar, vamos dizer assim.
E agora o ponto de murcha é aquele momento que você pode aguar, irrigar, chover, que a planta vai estar em murcha ali, que ela não vai conseguir absorver água. Elas vai e quando o conteúdo de água no solo for tão baixo que o seu potencial hídrico seja igual ou menor que da raiz, dizemos que só atinge o ponto de murcha, né? A transpiração. A transpiração vai ser a perda de água na forma gasosa, que vai ser transpiração, e líquida e pela gutação, que ocorre nas folhas através dos estômatos. Perda de água em forma de vapor para a atmosfera, resultante por um gradiente potencial hídrico. A água superfície da parede celular, né? Então o mesófilo ele vai evaporar por espaços intercelulares, abertura e seu fechamento estomáticos. Que vai ser o que daí? Que as células guardas têm duas tipos de células, que vai ser a clorofiladas, fazendo fotossíntese, e que mantém aberto e fechado um poro, e o estilo que só vai poder abrir quando as células guardas estiver cheias, túrgidas, vamos dizer assim, cheia de água para poder abrir. E se elas estiver murcha, o estilo vai estar fechado. Células epidérmicas fazem parte da epiderme, já não vai fazer fotossíntese, como as células guardas, que vai ser aclorofiladas. Que um jeito de ficar túrgidas é aumentar a concentração de solutos, no qual vai ser o potássio, né? Que células guarda vai elevar a pressão osmótica, que entra água e fica túrgida. E o estilo se abre, que vai ser baixa concentração de potássio, e daí tem um fito-hormônio que vai ser o ácido abscísico, que vai inibir a baixa concentração de potássio, né? Daí a importância da transpiração, que vai ser o que? Criação e manutenção de uma pressão negativa no interior dos tecidos vegetais para a parte aérea, que favorece a absorção através do fluxo de massa e diminui o aquecimento da sua radiação solar. O que vai afetar a transpiração vai ser o que? Luz, né? Que a temperatura, o CO2, a umidade e a disponibilidade também de água, né? E a classificação da planta quanto ao seu regime hídrico. Adaptação de plantas quanto ao seu regime hídrico, que vai ser o que? Crescem hidrófitas que crescem total ou parcialmente submersas na água, que vai ser, exemplo, alguns tipos de planta vai ser a macrófitas, que vai ser aquáticas, né? Que vai ser higrófitas, e plantas terrestres de ambiente úmido. E daí exemplo de plantas de mangue e banhado. Daí tem as mesófitas, que crescem em solos bem drenados, mas com boa disponibilidade de água. Que exemplo, maior parte delas nas suas regiões tropicais. E daí tem as xerófitas, que ocorrem em ambientes áridos e semiáridos, como a cactáceas, coisa assim. E é isso. Eu finalizo meu vídeo aqui de relações hídricas. E muito obrigado.